Vamos lá, boa noite. A semana passada a gente conversou um pouquinho sobre Isaías 43. Falamos três coisas importantes ao respeito de um assunto que não sei central, é muito caro, principalmente no meio evangélico, né? Falamos de resgate, falamos de redenção, falamos de remissão de pecados. A nossa Bíblia, o que nós temos como Bíblia é um conjunto justamente de livros. Isso aqui é Bíblia, uma biblioteca, um conjunto de livros escolhidos de forma até em certo sentido natural durante um certo período de tempo. E esta Bíblia recolhe material tanto dos tempos antes de Jesus como depois de Jesus. Ou seja, no tempo de Jesus ninguém estava registrando, nossa, eu estou escrevendo o Evangelho de Mateus, né? Né? Não foi isso que aconteceu, era uma atividade mais espontânea. Havendo passado os anos da crucificação, da ressurreição e da ascensão do Messias, do Cristo, então houve a necessidade de pôr por escrito, houve a necessidade de repetir a história de uma forma coerente, né? E o cânon foi ser formado. Uma das críticas que o cânon tem, uma das críticas comuns feitas à nossa Bíblia, a Bíblia dos cristãos em geral, não apenas a parte que tem a ver com o mundo evangélico, nem também, por extensão, ao mundo judaico, né? Mas é que esses pequenos retalhos de textos que nós temos, às vezes, incompletos, não são suficientes para justificar o valor que nós damos à Escritura. Então os manuscritos mais novos que nós tínhamos até faz pouco tempo eram talvez do ano 1000 e pouco da nossa era, né? Então nós não tínhamos muito e tínhamos que aguentar, segurar a pancada, né? Porque a crítica era firme, batia em cima, dizer, olha, vocês acreditam num livro que está defasado, num livro que está que você nem sabe se isso foi escrito lá. E isso foi assim até aparecerem os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, em 1950 e alguma coisa. Haviam covas em Qumran, tá, um local, e ali dentro de algumas vasilhas de barro se encontraram alguns manuscritos. E um dos manuscritos muito importante que apareceu justamente do livro de Isaías, né? Temos dois manuscritos de Isaías, um deles na íntegra, e outros 75%. E o resto nós temos fragmentos, né, de vários manuscritos, muitos deles que compõem a nossa Bíblia. Mas já, e aí o que houve foi uma revisão e nós conseguimos ter a certeza de que o texto que nós temos de Isaías é um texto fiel ou pelo menos ao trabalho dos escribas lá no tempo em que eles estiveram no exílio, que tiveram na Alexandria. Então nós temos essa garantia, porque o mesmo procedimento, o mesmo processo aplicado com Isaías foi aplicado pelos escribas a outros textos. Então, se por exemplo nós temos das obras de Sócrates, nós talvez tenhamos 7 escritos 1200 anos depois da morte dele. Nós temos 4000, por exemplo, se somamos duas fontes diferentes, 4000 e tantos, 4400 escritos, né, que feitos, são cópias de cópias, sim, nós sabemos, mas o processo foi preservado. Então, a partir de Isaías, nós podemos estender essa confiança ao resto do cânon, porque foi o mesmo método utilizado. Agora, por que isso é importante? Por que a pregação de domingo passado tem alguma coisa a ver com esta? E por que isso tudo tem a ver com o Natal? O que isso tudo tem a ver com o Natal, se eu não vou quase mencionar o Natal hoje? É que hoje eu vou estar pregando um pouco no livro de Atos, e a influência que Isaías exerceu sobre o mundo judeu naquela época é tremendo, né? Nós não temos assim a visão de até onde
o pensamento comum foi influenciado pelo livro de Isaías, pela leitura de Isaías, pelos comentários sobre Isaías, né? Toda a cultura foi comocionada pelo aspas, evangelho de Isaías, porque Isaías traz boas novas. As boas novas são: Deus não abandonou a sua criação, Deus está indo atrás. Tá? E para os que querem procurar um pouco mais sobre o assunto, se diz de que há 2 livros de Isaías colados ali, mais ou menos no capítulo 42. Enfim, podem investigar mais, é uma área muito gostosa a esse respeito. O texto que eu quero tratar hoje é Atos 4 e Atos 3. São 2 textos interessantes e eu vou concluir com Atos 4:12, que fala sobre que a salvação é somente possível em Cristo. Há um propósito no Natal. Estamos plenamente conscientes de que a data na qual Jesus Cristo nasceu, ou Jesus o Cristo nasceu, não pode ter sido em dezembro. Nós já sabemos disso. Né? Nós não somos pessoas que não estudamos a história, nada disso. Mas entendemos que não constitui um motivo suficiente como para a gente andar discutindo, querendo mudar datas. Não, vamos celebrar agora lá em agosto, vamos celebrar em junho, né? Porque não é possível que houvessem pastores cuidando de ovelhas à noite na Palestina, em pleno inverno, como em dezembro. Estamos plenamente cientes que quando o Império Romano adotou a religião cristã como religião oficial do Império, né, ele se apropriou da data do Sol Invictus de 21 de dezembro, que é amanhã, né, na qual o Sol brilha por mais tempo, né, temos mais horas de Sol, e é isso que se celebrava. Estamos plenamente cientes disso. Então nós não vamos mudar a data nem nada pelo estilo, a data será 25 de dezembro, está tudo certo, ninguém vai brigar por isso, não vamos brigar porque estamos 4 anos defasados com o nascimento, tá tudo certo, não tem problema. Mas, por quê? Porque é um conceito muito comum, muito popular, e não lhe faz a mensagem. Tá? A mensagem é: Deus se encarnou em Cristo, né? Deus tomou forma humana e o fez ali da forma mais frágil possível, como um bebê. Ou seja, a encarnação não é uma adoção que Deus fez depois de que Jesus tinha nascido ou quando ele foi batizado. Não, isso chama adocionismo e nós não fazemos parte dessa linha. Tá? Nós entendemos que desde a concepção no ventre de Maria, que era virgem, tá? E vale a pena ressaltar isso, Maria era virgem, tá? Havia ali o ser divino e humano sendo gestado e depois dado à luz, e cresceu, viveu, e foi ele que foi morto e ressuscitou. Então não há possibilidade de salvação, desde o ponto de vista teológico cristão, não há possibilidade de salvação sem o Deus Criador se transformar, mutar a sua forma em humana, e dali de dentro da humanidade caída, ele fazer o resgate, né? Numa analogia do que Moisés fez com o povo do Egito. Moisés chega até o povo e lá de dentro o resgata, é de lá que ele é tirado. Né? Então, o Natal para nós tem muito a ver com a redenção, ele é essencial para a redenção. E pontuando novamente, né, mesmo que a data não seja mais apropriada, a gente o celebra também dia 25, tá tudo certo, não? E a gente se alegra, tá? Por quê? Porque a essência é a mensagem a ser transmitida. Jesus, né, chega ao ser humano, Deus chega ao homem, ele vem para nos buscar. Essa é uma mensagem muito poderosa e muito diferente daquela de que Deus criou a sua, fez a sua criação e a abandonou ao bel prazer. Ele disse: olha, você faz o que bem quiser, está por conta, agora eu vou fazer outras coisas, sou um ser muito ocupado. Tá? Não tem nada a ver com isso.
Então, com tudo isso em mente, com a influência que o texto de Isaías teve na cabeça dos apóstolos, com a nossa confiança ao respeito do cânon, com esse estilo que se seguiu, né, porque os primeiros, lembre-se que os primeiros cristãos, os primeiros participantes do caminho eram judeus, né? Então, se seguiu o estilo dos escribas, nós podemos ter confiança no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Novo Testamento ali em Atos nos traz um relato muito bonito. Mas é um relato bonito, é um relato complicado. Mas eu gosto dos relatos complicados. E do livro de Atos, eu acho que o mais complicado e talvez o mais bonito seja o de Atos 3. Eu gostaria de ler para vocês Atos 3, versículos 11 em diante. Não é 10, 9 mais 1, né? É 3, o número depois do 2. Eu digo porque às vezes o meu 3 parece 10, mas não é. Tá? É 3, seguinte do 2, né? Então, nós conhecemos o texto. O texto é qual? De que Pedro e João estavam subindo, né, ao templo na hora da oração, né? E mais ou menos às 3 horas da tarde, né? Sem lugar a dúvidas, quando estava bem alta a lua, né? Aí chegaram na porta do templo chamada Formosa, que era a única que tinha sobrado lá do outro templo atrás, né? E havia um aleijado ali pedindo esmola. Pedro e João veem isso e aí fala aquela frase diz, que nós já conhecemos, né? Que, bom, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, o Nazareno, ande, né? Essa frase nós a conhecemos, né? Mesmo não sendo de tradição evangélica, às vezes nós a conhecemos, é uma frase bem conhecida. Muito bom. Então ele é curado. E não vamos entrar aqui a analisar a cura em si mesma, o que me interessa é do 11 em diante. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? A mim me surpreenderia. Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro não se encaixaria nas igrejas neopentecostais de forma alguma. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês, presta atenção agora, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Uma pausa aqui. Quem que está falando? É Pedro. Você lembra da última passagem que Pedro teve com Jesus? Foi a restauração de Pedro. Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Né? E ele foi restaurado por Jesus. Esse é um texto lindo do Novo Testamento. Muito bom. Mas aqui, Pedro, cheio de poder, ele está dizendo, né? Vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Né? Solta Barrabás, Barrabás, Barrabás. Lembra disso? Vocês, diz Pedro na sua acusação, mataram o autor da vida. Mas Deus, e voltamos um pouquinho atrás, ele já tinha mencionado isso lá no versículo 13, ele falou de coisas que Deus dos nossos antepassados fez. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Eu gosto desta colocação, desta forma em que Pedro coloca. Deus o levantou dos mortos, Deus o trouxe à vida. Me faz lembrar de Paulo, né, falando Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus o trouxe à vida. E nós, diz Pedro, somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem.
a fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei, e olha só o foco de Pedro, olha para onde Pedro vai. Tá? Acabava de acontecer um baita do milagre. Né? Um aleijado, já um homem de idade, que todo mundo conhecia, passa a andar. Mas olha o foco de Pedro. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu escolhido, o seu Messias, o seu Cristo haveria de sofrer. Cristo não é nome próprio, Cristo é título, é Messias. O Cristo haveria de sofrer. Olha só a solução que Pedro dá. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Me faz lembrar de novo a mesma mensagem a mesma passagem que eu mencionei no domingo passado, ao respeito do escrito da dívida que Paulo fala, que foi cancelado, não existe mais. Na realidade, ele tinha duas palavrinhas lá, um dia vamos falar disso, né? Mas foi apagado completamente, não há registro. Para que venham, olha que frase linda, para que venham tempos de descanso. E há outras traduções que diz tempos de refrigério. Que coisa linda! Tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Tá vendo? Tá? Ele usa Cristo de forma apropriada, é título, não é nome pessoal. Quem que é o Cristo? Jesus. Isso é impactante para o judeu, tanto naquela época quanto agora. É impactante, não pode ser que Jesus seja o Cristo. Né? É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, e lembre-se que é Pedro lá na frente que vai falar, Deus não demora a sua volta como alguns têm, como demora. Não, ele não tem um tempo específico. Né? Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará entre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Que não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Agora bem, quando nós lemos o livro de Isaías, né, o livro de Isaías, ele parece um funil em certo sentido. Ele vai falando do povo como se fosse o povo quem fosse a, de alguma forma, remir, restaurar, né, trazer a redenção para a sociedade, para a criação. Mas ele vai afunilando e ele vai entrando nas tribos e vai ficando com uma, até que ele fala do seu servo, o seu servo sofrente. A interpretação tradicional no meio judeu é qual? De que o servo sofrente, o servo sofredor, o servo que sofre é o povo. Mas a interpretação dos apóstolos é que o servo é o Cristo. É esse Cristo que Isaías falava que haveria de vir, né? E temos Isaías 53, que é formoso, é lindo demais, né? Nós o tivemos como castigado, como esquecido de Deus, como qualquer coisa, né? Víamos seu rosto, era horrível de se ver, né? Alguma coisa assim, né? Mas ele se concentra, esse funil acaba se concentrando numa pessoa. E isso é uma coisa que os judeus não tinham visto. E Pedro, judeu, falando para judeus, diz, olha, vocês descartaram Jesus. A acusação é frontal. E esse é um texto complicado, porque ele diz de que os judeus crucificaram Jesus, né,
o mandaram à morte, e ele diz, isto acontece por causa da vontade de Deus. E qual que é a solução? Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender, tem que voltar de caminho, tem que olhar para trás e ver de que aquilo que você fez está errado. Agora, vamos colocar-nos na situação histórico-geográfica. Tá, o que está acontecendo? Estamos em Jerusalém. Havia poucas semanas atrás, bastantes destas pessoas, ou seja, estas pessoas, mais um monte de pessoas que estavam de fora, tá, elas tinham condenado Jesus Cristo em praça pública. Eles tinham se juntado e tinham dito, nós preferimos Barrabás. Eles podiam, Pilatos não queria condenar Jesus, não achava nada. A própria esposa de Pilatos, né, que é a melhor conselheira que um marido pode ter, diz, não faz isso, você vai se meter na encrenca, não faz isso. E eles mesmos assim disseram, vamos, na Assembleia Pública, vamos acabar com a vida dele. Tá? Agora, qual que é a solução? Condenar os judeus por isso? Não. Diz, olha, arrependa-se. Tem coisas na vida que não tem solução. Tem decisões que você toma que não tem solução. São coisas que machucaram, estragaram, esmagaram de tal forma a vida de alguém que não tem mais saída. A sua dívida com aquela pessoa, com aquela família, com aquela instituição, com seja lá o que for, é tão grande que não tem outra coisa a não ser o arrependimento, a não ser a mudança. Tipo, espera aí, não vou mais por esse caminho. E esse é o cerne da pregação de Pedro. Ele não minimiza a culpa da pessoa. Isso é hábito desta época. Minimizar a culpa. Não é bem assim. Não se culpa tanto, não. Olha, não. Você tá muito... levando um fardo muito pesado. Não é bem assim. É você que está fazendo isso. Você que está se carregando. Esquece disso. Não. Pedro diz, vocês mataram. Não, vocês não me enganam. Vocês mataram. Foram vocês. Isso aqui foi uma conspiração. Não há dúvidas a respeito disso. O pecado foi cometido, né? O desleixo, a errada de alvo proposital foi feita, né? Porque como pecar é errar ao alvo, né? Se bem que nós temos uma palavra neolatina para identificar sete no original, né? Mas a ideia de errar ao alvo, mas não é uma errada ao alvo por incompetência ou errada ao alvo por falta de precisão, de acurácia, né? Não, é errar ao alvo porque eu quero. Eu sei qual que é o objetivo. Eu sei o que é pedido de mim. Eu sei o que está sendo demandado de mim. E eu faço outra coisa diferente. A sociedade na qual vivemos, ele elimina a culpa e ele não chama o pecado de pecado. E assim criamos um problema maior do que nós tínhamos. O pecado, errar ao alvo, foi plenamente consciente. Eles tinham visto Cristo fazendo os milagres. Que outros milagres eram pretendidos fazer? Se esperavam de alguém que não fosse o Cristo. Aquele tempo de silêncio, que nós chamamos de tempo de silêncio, né, entre o último dos profetas e a vinda do Senhor Jesus, né, é um tempo de incubação de ideias, de expectativa. E ali esse Messias aparece, o Messias aparece, e ele não pode ser reconhecido pelo seu próprio povo. Aos seus veio e os seus o rejeitaram. E não há pior rejeição do que o seu próprio povo. Não existe. Nietzsche diz que ali onde somos pais, é ali que é a nossa pátria. E, por exemplo, eu que tenho filhos brasileiros, não haveria pior rejeição para mim do que ser expelido da sociedade brasileira. Porque ali é aqui que eu sou pai. Esta é minha pátria. Claro que a minha pátria formal, a legal, né, a que está no papel é a uruguaia. Eu sentiria dor, sentiria pena, tal, mas necessariamente ali onde eu estendi minhas raízes é ali onde eu me realizo como pessoa, como ser. E Jesus veio aos que eram seus e os seus o rejeitaram.
E o Natal, justamente, é o início dessa época de rejeição, não de aceitação, que deveria ser, mas de rejeição. Como assim o rei num estábulo? Como assim fedendo esterco e a palha? Não, tem coisa errada, não pode ser o Messias. Todos vocês estão enganados. Até ter o seu momento culminante justamente na crucificação. Pedro não arreda o pé e Pedro diz: vocês pecaram, vocês se afastaram do que foi determinado, né, para vocês fazerem. Mas sabem o seguinte, quando vocês fizeram isto, vocês acabaram cumprindo o propósito divino. E por isso que eu falei que essa passagem é bem louca, e eu gosto dessas passagens loucas, né? Porque Deus vai fazer o seu propósito, Ele é fiel a seus propósitos, a seu plano, Ele o vai cumprir. Você goste ou não, você concorde ou não, Deus vai fazer o seu propósito. Deus é Deus, não é um moleque. E é aí que há uma realização da vontade divina a partir de uma coisa errada. Mas há que resolver essa coisa errada. E Pedro diz: arrependa-se. Você não tem como voltar atrás. Você o matou, Deus o ressuscitou, Deus é rei, Deus é glorificado. Você perdeu. Você estava errado. Você quer voltar a estar no seio de Deus de novo? Você quer ser aceito? Então vai ter que se arrepender. Olha só que coisa tremenda, né? Jesus veio ao que era seu e os seus o rejeitaram, mas ele acolhe. E essa é a base da mensagem evangélica. Deus acolhendo, Deus indo, Deus chamando, Deus trazendo. Não há necessidade nenhuma de eliminar a culpa real. Não há necessidade nenhuma de oferecer outro caminho que não seja o arrependimento. É necessário trabalhar com a culpa do ser humano a respeito dos seus próprios pecados. Não há necessidade de mudarmos os termos de pecado. Pecado é pecado. E a solução não passa por fazer de conta que não aconteceu. A solução não passa por fazer de conta de que está tudo bem. A solução não passa por pensar diferente a respeito disso. A solução passa pela confissão. Se você vai ver no meu status, está sempre escrito assim, tá? Remorso não é arrependimento. Tá? O arrependimento é o reconhecimento do que foi feito errado e uma voltada atrás, um caminho atrás. Tá? Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e limpar-nos toda maldade. Há necessidade de chamar o pecado de pecado, confessar é isso, é concordar com o acusador, é verdade. É isso mesmo que eu fiz. Então Pedro trata das maiores mazelas do ser humano, que tem a ver com o pecado e a falta de saída, a culpa, né? Pedro as trata todas juntas, diz: olha, isso aconteceu, é verdade, é fato, você errou, é fato. E agora, vai fazer o quê? Vai continuar, agora que descobriu que está errado? Agora você vai se arrepender, porque aquilo que você fez não tem mais como desfazer. Muito bom. Quem está falando é Pedro. Pedro, o negador. Pedro, o que antes que o galo cantasse, negou a Jesus 3 vezes. Ou seja, durante a madrugada, durante a noite e a madrugada. E nós acusamos Pedro sempre, coitado do Pedro, né? Ele negou Jesus. Mas o negou onde mais nenhum discípulo estava. Apenas João, né? O negou onde mais ninguém estava, só João, né? Segundo o relato de João também estava e entra lá por causa justamente do conhecimento que João tinha, ele estava emparentado ali, então por isso que eles entram ali no pátio, né? Mas isso não quita de que Pedro negou. E Pedro sabe o que é negar o Cristo, mas ele sabe também o que é ser restaurado pelo Cristo. Por isso que a mensagem não poderia ser mais contundente
não teria tanta potência, talvez, na boca de Natanael, se bem que nunca vemos a Natanael pregando, né? Ou de Filipe, que vamos ver como evangelista daqui a poucos capítulos, né? Ou de Barnabé, que é o que aparentemente dá início a esse costume que tinha a igreja primitiva aí de vender tudo, né? Não poderia ser mais contundente, porque vem da boca de alguém que passou pela experiência de ter negado Cristo e ter sido restaurado. Por isso não é bobagem essa questão do arrependimento, de confessar e de ser restaurado. Não é uma coisa secundária, é uma coisa essencial. Aliás, é a essência da mensagem evangélica, é justamente isso. As boas novas quais que são? Tá? Bom, você estava errado, estava indo para a perdição por decisão própria, por vontade sua, você que estava querendo ir. Bom, mas sabe o que? Jesus morreu no seu lugar e ele está chamando. Isso é importantíssimo. Agora o que acontece? Pedro e João são presos, são levados perante o Sinédrio. E o Sinédrio tinha surgido durante a época do exílio na Babilônia e era a corte de justiça, a polícia, o Senado, né, mais ou menos, né, ele congregava esses poderes ali, né? E então nós temos o versículo 8 do capítulo 4 e com isto já estamos indo para o final. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, porque eles dizem, olha, vocês não vão falar, né, tá? Vão ficar quietos, tá? Cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, me faz lembrar de João 9, quando Jesus devolve a vista ao cego de nascença, né? De um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, olha só, agora lá estava se dirigindo ao povão, agora é ao Sinédrio, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus e aí ele cita, né, um salmo bem conhecido da época, né, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Aqui vem o texto que eu gostaria de fazer ênfase. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quando nós vemos a vida religiosa, quando nós vemos as diferentes formas de pensar a respeito da espiritualidade e da religiosidade, às vezes nós somos tentados a pensar de que é tudo igual. Estávamos assistindo um documentário muito bom, por sinal,